Bom, gente, bom dia. Eu sou a Beatriz, eu sou residente do R4 de Geriatria. É um prazer, estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. E hoje o meu tema, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre divórcio grisalho. E antes de começar, eu queria distribuir para vocês... vai fazer mais sentido isso daqui mais pra frente, mas... obrigada, professor. Mas são dicas de filmes, porque eu amo cinema, já vou falar mais disso, também tem cinéfilo aqui. De dicas de filmes e séries que são relacionados com o tema. Daí eu vou fazer um resuminho de cada filme depois mais pra frente, mas é pra vocês terem, daí tem todas as plataformas que tem também, pra vocês conseguirem procurar os filmes, tá? Bom, meninos, queria saber só uma curiosidade, algum de vocês já ouviu falar de divórcio grisalho? Não. Só uma pessoa... Algumas pessoas na plateia já ouviram falar de divórcio grisalho, então. Algumas, só poucas, a minoria. Bom, meninos, vou falar um pouquinho pra vocês do conceito do que é o divórcio grisalho. Bom, o divórcio grisalho é um fenômeno que ele tem acontecido muito no Brasil e no mundo, então é um fenômeno já mundial. E a gente, na teoria dele, né, ele é a separação de pessoas acima dos 50 anos de idade. E ele é também conhecido como divórcio prateado ou divórcio cinza. São nomes que ele também é conhecido. Bom, eu trouxe aqui um pouquinho de estatística só pra gente entender o como isso está sendo cada vez mais comum. No Brasil, mais de 25%, né, dos divórcios, eles ocorrem entre pessoas com mais de 50 anos. Vou falar que eu também fiquei surpresa porque eu desconhecia esses dados. Eu achei uma quantidade bem alta, né? Nos Estados Unidos, a taxa de divórcio de pessoas com mais de 50 anos dobrou entre a década de 90 e 2020. Então, realmente, aí correspondeu a uma porcentagem cada vez maior dos divórcios americanos. E casais com mais de 20 anos de união também se divorciam com mais frequência. Então, assim, eu trouxe só pra gente ter uma noção que realmente me pegou de surpresa também, que eu não sabia que estava com números cada vez mais altos, né? Bom, esse aqui é um vídeo que eu trouxe pra vocês pra mostrar a importância, já tá até na mídia. Na verdade, essa reportagem, quando eu tava pesquisando, né, me preparando pra conversar hoje com vocês, é uma reportagem da CNN de 2023, que já tava nos dando dados alarmantes. É um vídeo bem rapidinho, só pra contextualizar melhor. Vamos agora nos Estados Unidos com a informação. Vamos agora aos Estados Unidos com uma informação de que está cada vez mais comum o chamado divórcio grisalho. Você já ouviu falar nisso, essa expressão? É aquela separação que envolve casais de idosos. Não sei se você conhece, tem alguém, a sua mãe, seu pai, avós também, hein, Maria de Giacomo? É um movimento da galera que chega ali numa etapa tão experiente da vida que pensa assim, quer saber? Eu quero me libertar e viver sozinho mesmo. Nos conte. Exatamente, Elisa. Inclusive, a gente viu alguns exemplos de celebridades fazendo isso, né? Na semana passada mesmo, o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, que está com 51 anos, se divorciou da esposa. Também a gente teve recentemente o Bill e a Melinda Gates, né? Que se separaram depois de 27 anos de casamento. E essa realmente parece ser uma tendência, pelo menos aqui nos Estados Unidos. Olha, pesquisadores da Bowling Green State University, lá em Ohio, perceberam que de 1990 até 2010 dobrou o número de divórcios entre pessoas com mais de 50 anos de idade. Então aí a gente não está nem falando só de idosos, né? A gente está falando de pessoas com mais de 50 anos, então casamentos ali que duraram mais de 20 anos muitas vezes, gente que está junto desde muito novinho e começa a se separar, está se separando mais. Os pesquisadores disseram que há vários fatores que levam a essa mudança de comportamento, mas que um fator em comum é esse mesmo que você disse, Elisa. Normalmente quando as pessoas se separam mais velhas, elas acham que os anos de vida restantes são preciosos demais para passar do lado de uma companhia indesejada. É o famoso antes só do que mal acompanhado, né? Então, aí as pessoas resolvem se separar e viver outras coisas na vida, preferem isso do que continuarem
casadas. E aí tudo isso leva a uma mudança de cenário na população aqui dos Estados Unidos. Olha, 16 milhões de pessoas com mais de 65 anos estão vivendo sozinhas aqui nos Estados Unidos, estavam vivendo sozinhas no ano passado, esse é um dado de 2022. Isso é muito maior, é 3 vezes maior do que o número de pessoas dessa idade com mais de 65 anos que viviam sozinhas na década de 60. Então, claro, a sociedade, né, vai passando por mudanças e é importante também a gente pensar que tudo isso acaba se refletindo de uma forma mais geral no país, até mesmo na economia, né? Porque a gente está falando de pessoas que precisam, claro, ter uma independência financeira também para fazer esse tipo de escolha, por isso é tão importante também pensar nesses outros fatores, em tudo que leva as pessoas a optarem por esse modelo, né? De não estarem juntas, de viverem sozinhas e terem essa liberdade também de escolherem, poderem escolher viver sozinhas, Elisa. Bom, gente, então aí é uma reportagem da CNN de 2023, já mostrando como é um fenômeno que está cada vez crescendo mais. É uma reportagem que foi feita dos Estados Unidos, mas no Brasil também está muito frequente. Peraí, acho que avançou, né? Obrigada, Enio. Bom, aqui eu acabei lendo alguns artigos, separando algumas coisas e chegamos nas principais causas, né? Óbvio, cada caso, é importante frisar isso, é muito individual, né? Então cada um divorcia por um motivo específico, cada caso é um caso, cada casal é um casal, cada um tem muito sua história, né? Sua particularidade. Mas entre as principais causas estão aumento da longevidade, né? E, consequentemente, as pessoas estão vivendo cada vez mais. E vivendo cada vez mais, a gente tem o privilégio, né, de envelhecendo e entrar em novas fases da vida. E, às vezes, nessas novas fases da vida, acabamos mudando e outras coisas começam a fazer mais sentido, outras menos. Então, né, a gente tem o privilégio agora de estar vivendo cada vez mais. Então, conseguimos, né, ter esse luxo, né, de mudar, ter novas fases, novas versões, né. Redefinição, né, do conceito de felicidade e realização. Acho que conforme a gente envelhece, a gente também vai se conhecendo melhor, mudando as perspectivas, as prioridades. Independência financeira e emocional, e aqui a gente fala muito das mulheres, né? É uma coisa que realmente, vocês com certeza vão saber, mas eu não sabia porque eu sou da década de 90, né? Então pra mim isso foi realmente uma novidade meio chocante, mas quando eu tava me preparando pra essa aula, eu vi que as mulheres não podiam ter cartão de crédito até 1974. E eu fiquei um pouco em choque com essa informação. Mas pra vocês não deve ser novidade, né? Porque acho que a maioria de vocês já é um pouquinho antes de 70, né? Mas eu sou da década de 90 e eu desconhecia essa informação. Eu não sabia, eu também, né? 74. 74. As mulheres, elas não podiam ter cartão de crédito sem serem casadas. Então, por exemplo, uma mulher queria ter cartão de crédito próprio, ela não poderia se ela não fosse, tipo, só se ela fosse casada. Uma mulher solteira não podia ter cartão de crédito até 1974. Exato, é uma novidade. Eu também fiquei meio em choque com essa informação, não desconhecia. Outra causa, né, do divórcio grisalho seria a síndrome do ninho vazio. Eu acho que vários de vocês conhecem aquele casal que depois que os filhos foram para a faculdade acaba separando. Eu consigo pensar em alguns, acho que todos vocês conseguem pensar também. E realmente, às vezes, assim, a dinâmica é muito voltada para os filhos, né? E daí depois que os filhos vão embora, sobra o casal. Então, assim, não vou entrar, né? Igual eu falei, cada caso é muito particular, mas todo mundo aqui conhece um casal que depois que os filhos acabaram saindo de casa, por vários motivos, acabaram separando também. E outra é a incompatibilidade já acumulada ao longo dos anos. Então, as diferenças que cada vez mais vão se somando e no fim acabam levando, no final, pro divórcio. Bom, esse é um artigo que eu achei interessante. Eu não quis ficar trazendo artigo pra vocês que eu acho que fica meio abstrato, meio distante, né? Mas é um artigo que eu achei legal porque foi um estudo feito nos Estados Unidos. E eles fizeram, na verdade, entrevistas com 44 casais divorciados com 60 anos ou mais. Isso que eu achei muito interessante, porque foi com o público idoso. E eles identificaram que o processo do divórcio grisalho ele existe em 2 fases diferentes. A primeira fase, eles identificaram que esses casais já vivem uma insatisfação de longo prazo no casamento, mas eles ainda optam por permanecerem juntos. Opa, gente, desculpa, tá só piorando, né? Deixa eu voltar. Saiu daí, tá só...
Bom, gente, esse já foi, acho que agora vai dar certo. Pronto. Então essa é a primeira fase que os casais eles optam por permanecerem juntos mesmo tendo diferenças. Então eles tentam por mais um tempo. E daí a segunda fase, ela é quando realmente as incompatibilidades chegam num limite já que não tem mais como tentar. E daí os casais eles optam pelo divórcio. Então eles perceberam que existe meio que esse padrão dessas duas fases. Os casais tentando no começo mesmo já tendo incompatibilidades. E a segunda fase que é quando eles realmente veem que não conseguem superar isso e acaba levando ao divórcio. Bom, e logicamente, né, o divórcio ele vem principalmente em pessoas com mais de 50, 60 anos como desafios, né? Eu coloquei aqui 3, né, que depois a gente vai conseguir discutir com o tempo, mas medo da solidão, porque na verdade fosse um casamento bom, ruim, enfim, a pessoa estava acostumada a ter outra pessoa ali. Então é uma mudança de dinâmica, né? Isso nunca é fácil. Outra é a mudança na rotina, porque também você tinha na rotina ali um parceiro, uma companhia para fazer as coisas, fosse boa ou fosse ruim essa companhia, mas você tinha uma companhia. Então agora não tem mais, então também é uma mudança, né? No dia a dia, no cotidiano, e recomeços afetivos, que também são complicados, porque você está entrando, às vezes eu vou falar melhor mais daqui pra frente, mas num cenário às vezes de namorar de novo, então realmente é um desafio também os recomeços, né? Bom, potenciais positivos, né, desse processo: redescoberta pessoal, que a pessoa começa a analisar o que ela gosta sozinha, quem ela é sozinha, então eu acho aí que é um processo, né, de autodescoberta que pode ser muito interessante, de crescimento pessoal. A sensação de liberdade, você agora pode fazer as coisas sozinho, enfim, é uma nova vida e novas experiências e relacionamentos. Bom, mas com certeza também vem com, como falei, vários desafios e impactos sociais, né, econômicos e também jurídicos. E nos impactos sociais, eu coloco aqui os estigmas que ainda existem, né, que ainda existe um pouco de preconceito, assim, hoje em dia acho que bem menos, né, mas antigamente existia um preconceito, né, com a decisão do divórcio. A pessoa vai ter que ter uma reintegração na sociedade e familiar, então às vezes eram os amigos do casal, daí, enfim, é uma dinâmica que muda, né, uma reintegração na sociedade e na família mesmo. Muitos casais se preocupam com a reação dos filhos que agora, né, pensando em divórcio grisalho, eles são filhos adultos, né, então a reação dos filhos adultos, os que os filhos vão pensar, né, com o divórcio dos pais idosos. E o paciente vai começar a participar de novos ciclos, isso também pode ser desafiador, por exemplo, participar de viagens, cursos, namoro online, grupos de apoio. Então a pessoa, é um desafio ela se reinserir, estando já no relacionamento há tantos anos. Bom, coloquei aqui um pouquinho também pra gente discutir impactos econômicos e jurídicos. Depois, se alguém tiver interesse, eu achei alguns advogados que deram dicas tipo, de artigos específicos sobre divórcio grisalho. Eu não quis trazer aqui porque eu acho que não cabe, fugir um pouco do que eu falo, mas depois alguém tiver interesse, só me procurar que eu passo os links pra vocês. Bom, mas divisão de patrimônio é um importante, porque o casal ali, ele tinha as rendas junto, né? E daí muitas vezes divide um aluguel, divide uma casa, divide contas, e agora não vai mais ter essa divisão, né? Então o impacto é importante por redução da renda e divisão de patrimônio, né? Dependência financeira, às vezes, infelizmente, ainda algumas mulheres, principalmente antigamente, dependiam financeiramente do marido. Isso dificultava também o processo de divórcio por ter essa dependência da renda. Pensão alimentícia, eles colocam também como direitos sucessórios, que seria passar, né, para os filhos, né, os bens. E um novo casamento ou união estável, que também eu não vou entrar nisso, mas é também complexo, né, depois, enfim, é todo um outro processo jurídico também legal. Gente, essa senhora, ela chama Dona Aida, ela é mexicana e ela se divorciou com 74 anos. E ela viralizou nas redes sociais porque ela começou a expor a vida dela depois do divórcio. Então ela começou a mostrar ela indo ao mercado sozinha, ela fazendo as coisas sozinha. Então basicamente ela expôs nas redes a readaptação da vida dela depois de um divórcio, aos 74. E ela se chama de La Abuelita. Gente, o vídeo tá em espanhol, e com legenda em espanhol, mas eu coloquei pra vocês, assim, eu não sei falar espanhol e eu consegui entender bem, acho que vocês também vão conseguir. Porque é parecido e dá pra entender bem. Mas eu achei bem interessante, assim, nunca tinha visto nada parecido, e ela mostra a rotina dela depois do divórcio. La verdad que fue muy difícil a mi edad, después de tantos años de casada, dejar el matrimonio. Pero miren ahora dónde estoy.
puedo andar por los pasillos el tiempo que me dé la gana. Si son tomates, si son manzanas, jugos, lo que yo me quiera tomar. Tengo que me diga, hágalo, no lo haga, siéntese. Porque, por ejemplo, yo quería un melón. ¿Para qué quieres un melón? A mí no me gusta, entonces no lo poníamos. Y ahora que vengo al mercado y puedo escoger naranjas, manzanas y ponerle lo que yo quiera, soy feliz. De las muchas preguntas que siempre me hicieron es por qué me quedé más de 40 años en la relación. Una de las cosas que a mí me repitieron mucho fue el deber cumplido. Bom, eu achei bem interessante o vídeo dela, porque eu nunca tinha visto nada parecido. Eu achei, inclusive, assim, algumas cenas são até engraçadas, né, a gente pensa, mas ela faz a gente refletir sobre várias coisas, né, que agora ela sabe o que ela quer, enfim, ela tem mais liberdade. E ela mostra realmente como a rotina dela mudou e que isso não necessariamente é algo ruim, né, só é diferente. E ela tirou um bom proveito disso. Bom, gente, aí eu coloquei algumas indicações de filmes pra vocês nesse papel que eu entreguei. Não sei se mais alguém gosta de cinema, mas não sei se alguns de vocês já viram alguns desses filmes. Não? Já viram? O primeiro é o Modern Love, que é uma série americana muito legal. Esse episódio que eu recomendei pra vocês é o último, é da temporada 1, é o episódio 8. Acho que o senhor aí tá falando que já assistiu, é bem legal, né? É o episódio 8, que é a história de dois idosos que são corredores. E eles se apaixonam depois de os dois já estarem viúvos, então eu achei muito interessante, que mostra o amor na terceira idade de uma forma diferente, é muito sensível. Alguém Tem que Ceder, que é uma comédia mais, é um clássico, a Diane Keaton. Enfim, é pra dar umas risadas também, é engraçado, mas também é um casal que se conhece depois de mais velho. O Simplesmente Complicado, com a Meryl Streep, também é uma comédia. O Boa Sorte, Léo Grande é um pouquinho mais ousado, mas se alguém tiver interesse também tá aí na lista. É uma professora aposentada, achei a história bem interessante. Eu assisti e gostei, recomendo. Ela nunca tinha, digamos assim, sentido prazer no casamento dela. Ela fica viúva e ela contrata um garoto de programa. Só que a história que... a história que se desenvolve é muito interessante. Tem toda uma análise psicológica, fica a dica aí, achei bem legal.
O Elcio e Fred também, que é um casal idoso que se apaixona. O Nossas Noites, que também são dois viúvos que se sentem muito sozinhos e eles fazem um acordo de começarem a dormir juntos toda noite, pra fazer companhia mesmo. E a história é legal também, o jeito que desenvolve. E O Amor Inesperado, na verdade, é um filme argentino com o Ricardo Darín, não sei se alguém conhece ele, eu sou fã dele, acho ele ótimo. E é uma comédia também de um casal que se divorcia com mais de 60 anos, daí eles acabam se apaixonando novamente. Só que o filme é muito interessante porque é uma comédia, mas também leva a gente a fazer algumas reflexões, é bem legal. Bom, falando agora um pouquinho das conclusões, né? A maturidade como tempo de escolha, eu acho que quando a gente tem o prazer, né, de envelhecer e de viver cada vez mais, a gente consegue, como eu disse, amadurecer, se conhecer mais e poder ter escolha e também ter tempo para refletir nossas escolhas, né? E a evolução das relações afetivas com o envelhecimento, então como a gente começa a enxergar o outro também, né, com o envelhecer. E também, que é extremamente importante, ainda mais como o divórcio grisalho está crescendo, como eu mostrei para vocês anteriormente. Então a importância do suporte psicológico, jurídico e da sociedade mesmo nessa nova fase, que não deixa de ter, embora tenha impactos, né, como eu vi, positivos, é uma fase extremamente desafiadora também e que pode ser solitária. Bom, aqui eu deixei algumas perguntinhas que eu queria discutir com vocês e ver o que vocês acham. Então seria mais um bate-papo mesmo entre a gente. O que vocês acham que motiva uma pessoa a se divorciar depois de décadas de casamento? Dona Aida já falou ali um pouquinho pra gente, mas o que vocês acham? Queria saber a opinião de algum de vocês sobre isso. Quem quiser falar, é só levantar a mão que eu vou levar o microfone. O senhor quer falar? Perfeito. Um voluntário. Como o senhor chama? Meu nome é Nelson. Eu estava vendo uma das grandes mudanças que ocorre na vida da gente é quando a gente se aposenta. Geralmente a mulher é dona da casa. E geralmente quando o homem vai para esse novo ambiente, pode haver algum tipo de rejeição. Isso pode gerar uma motivação de divórcio. Sim, é muito interessante. É uma perspectiva bem diferente. Obrigada, seu Nelson, mas é verdade, realmente é uma perspectiva diferente, porque, querendo ou não, antes, né, igual o senhor falou, o homem, no caso, tinha a rotina dele, né, trabalhava, voltava para casa às vezes à noite, e agora os dois ficam juntos a maior parte do tempo, né, em casa. E ela tinha, exato, ela tinha a rotina dela também, exatamente. E ele, falando que vai atrapalhar a rotina dela. Mas alguém quer falar sobre alguma experiência? Não? Alguém quer comentar mais sobre esse tópico? Não? Sim. Quando o amor acaba, né? Então, né? Tipo assim, né? Quando o amor acaba, né? Que a pessoa vai ficar junto só, né? Então, se acaba o casamento é porque acabou o amor. Não tem, aí pode ser que continue uma amizade com as pessoas, entre os casais, sabe? Eu vejo muita gente que separaram e hoje são amigos. Que evolui a relação para outro lugar, né? Muito obrigada. Respeitando a opinião da colega aí, o amor, eu acho que o amor nunca acaba, certo? Na minha opinião, essa é a minha opinião. O que acontece da pessoa se divorciar depois de vários anos, décadas de casamento, é a rotina. Principalmente assim, acontece geralmente quando os filhos casam, os filhos vão fazer intercâmbio, sai fora, aí acontece a separação. Por quê? Porque enquanto os filhos estão em casa, então tem aquela rotina de cuidar dos filhos, tá? Né? Naquele corre do dia a dia. Depois que acaba isso, aí fica o casal sozinho. Aí se não tem uma implementação, se não faz uma viagem, acaba tendo uma rotina. Aí fica um olhando para a cara do outro, isso aí ninguém aguenta, né? Exato. Muito obrigada, adorei sua resposta. Realmente é a síndrome do ninho vazio que a gente comentou, né? Que quando os filhos saem de casa, sobra o casal, e daí o casal realmente tem que ir aí. Eles acabam ficando bem mais tempo sozinhos, né? E acaba mudando toda a dinâmica. Meninos, alguém quer falar mais alguma coisa desse tópico? Agora, a outra pergunta que eu quero fazer para vocês é se vocês acham que existe uma idade certa para recomeçar. E se alguém quer dar algum depoimento, alguma experiência?
Ou falar um pouquinho sobre o que acha disso. Na minha opinião, enquanto estiver respirando, sempre tem que começar. É sempre um recomeço. E surge oportunidades, né? No sentido, pergunta anterior, em minha opinião, essa série de motivos apresentados pelas colegas realmente é uma das causas do divórcio. Acaba a rotina, como falou, um fica olhando para o outro, então tem que dividir responsabilidades. Eu já estou no casamento há 55 anos e a nossa rotina é o seguinte: eu faço tudo de rua, de banco, de tudo, minha mulher em casa, o resto é passear e viajar, que eu vou fazer semana que vem e só volto em agosto. Para onde o senhor vai que a gente é fofoqueiro? Não, a gente quer saber, tipo, para onde o senhor vai? eu sempre passo com meu filho uns 3, 4 vezes nos Estados Unidos. Ai, que delícia. Ele mora hoje em Detroit. Ocorre que eu também fiquei com medo com essa lambança, que eu domino um pouquinho espanhol e na hora do check-in, né, que para mim é muito difícil, apesar que eu tenho escrito tudo anotado. Você consegue levar tipo uma declaração? Levo tudo, sim, com seguro, com tudo. Mas sempre a gente não sabe a receptividade na chegada. É sempre estressante. É sempre muito difícil. Então me deu um certo medo. O meu filho me chamou agora, inclusive, ele assistiu inclusive o jogo, esse penúltimo jogo. Gostaria que eu fosse, mas eu tenho medo. Esse é o motivo, a razão. Só que perguntou agora quando eu vou passar, sempre tomando conta dos netos. E agora eu vou para São José dos Campos. Tomo conta do neto que está em período de férias, ele quer ficar com o vozinho, então nós vamos para lá. Legal. Agora o senhor vai para a parte e depois vai para o neto de longe. Não sei, tenho medo ainda. Não, mas vai dar certo. Depois a gente conversa sobre isso. Obrigada. Mais alguém quer falar alguma coisa sobre esse tópico? Eu quero. Boa, isso. Alguém? Bom dia a todos. Meu nome é José Carlos. O problema é o seguinte: eu, quando eu era mais novo, entendeu? Eu sempre gostava de namorar, sair, passear, porque eu tomava, quando eu não estava nessa vida, eu tomava conta da minha mãe, entendeu? Porque depois que meu pai foi embora, meu irmão mais velho foi embora, aí só ficou eu e mais um, mas o outro era casado. Então eu praticamente tomava conta da minha mãe, né? Mas graças a Deus, o que me acontece? Aos 40 e poucos anos, apareceu a mulher da minha vida. Que legal! Então, graças a Deus, eu vivo com ela até hoje. Eu acho que na minha casa, é que a minha família sempre fala: olha, Carlos, você nasceu de novo. Entendeu? Por quê? Porque eu era muito zoeira. Velho e zoeira. Mas graças a Deus ela me tirou desse caminho. Que legal, gente. Muito bom. Parabéns. Eu sabia que vocês eram um casal. Que legal. Muito legal. Obrigada pelos depoimentos. Mais alguém quer falar alguma coisa? Claro. Parabéns. Obrigado. Claro. Fica à vontade. Agora. Pode falar. Se eu chorar, ninguém vai reparar. O amor dela. Não gosto de Não quer microfone? Mas aí o pessoal. É para gravar. É que é pro pessoal de
A vida, manso lago azul, alguma... Não, perdão, gente. Os cisnes, o nome do poema. A vida, manso lago azul, algumas vezes bafemente, tem sido para nós constantemente um lago azul sem onda nem espinhas. Ao romper a aurora boreal, surge o sol vermelho e quente, nós dois vogamos indolentemente, como dois cisnes de alvacentas plumas. Um dia, um cisne morrerá por certo, e quando chegar esse momento incerto, talvez a água do lago se tisque, que o cisne vivo, cheio de saudades, nunca mais cante, nem sozinho nade, nem nade nunca ao lado de outro cisne. Muito bom, parabéns, obrigada. Muito obrigada. Como a senhora chama? Dona Maria, obrigada, viu, pela apresentação. Pergunta quantos anos ela tem. Quantos anos a senhora tem? Ela que está te expondo. 45 amanhã. Nossa! Que legal! Muito bom! Parabéns antecipado. Depois a gente vai puxar o parabéns, exatamente. Que legal! Meu nome é Maria do Carmo. Obrigada, Dona Maria. Sou paraense, moro em Dona Maria do Carmo. Dona Maria do Carmo. A senhora é paraense? Sou paraense, moro em Santarém do Pará. A senhora mora lá? Agora mora em São Paulo. Há 30 anos. Ah, faz tempo, exato. Muito bom. Que legal, obrigada pela apresentação, viu? Pelo poema, gostamos muito, né? Oi? É, copo. O quê? Ela vai participar da COP20, vai ver nem eu Ah, o encontro do meio ambiente. Aqui ia ter. Ah, legal. Eu não sabia que ia ter, ignorância minha, mas tá muito bom, legal. Meninos, mais alguém quer falar sobre essa pergunta, esse tópico? Não? Perfeito. E daí agora a última pergunta para a gente refletir é como a sociedade ela pode apoiar melhor as pessoas que passam pelo divórcio grisalho. Alguém tem alguma ideia, alguma opinião? Já passou por isso e acha que não foi muito assistido? Eu tinha 39 anos e 43. E aí me separei e tal, e a sensação que eu tive era assim de um abandono das pessoas. Eu tinha poucos amigos e eu me lembro de apenas um casal, que até hoje é minha grande amiga, ele já faleceu. Esse me apoiou, os demais me evitavam. E me fez lembrar, muitos anos antes disso, que a palavra que era usada para a mulher separada, ela foi largada. Então, isso mudou bastante. Mudou, hoje eu vejo uma grande mudança e eu fico feliz quando as pessoas reconhecem que quando alguém se divorcia tem razões justas. Não é à toa. Então, eu acho que como ela pode apoiar é nesse sentido. Reconhecer que a pessoa quer uma vida nova, quer se integrar. E eu estou aqui, feliz da vida. Muito bom. Falar do quê? É uma piada interna, tá? Mas eu posso repetir. Quando tudo está assim, parecendo que vai acabar, tem uma frase que tem sido usada muito no futebol. Se ainda tem bambu, tem flecha. Exatamente. Eu não entendi. Não deu pra ouvir? Ela Vou repetir a frase. Onde tem bambu, tem flecha. Tem sido usada muito no relato do futebol. Meninos, mais alguém quer falar sobre esse assunto?
sobre essa pergunta? Pelo meninas, né? Gostaram dos meninos. Não, fica à vontade, é para vocês falarem. O que acontece agora? Tem muito apoio, inclusive assim, na parte jurídica, né? Temos muito apoio através do jurídico, porque quando a pessoa vai fazer a partilha, vai fazer... Então é bem beneficiado, é aquela coisa bem equalizada, né? Ninguém sai perdendo numa situação. Então, vendo dessa forma que a mulher também ela tem um poder aquisitivo, ela trabalha, ela... Sabe, a mulher saiu. A gente antigamente vivia tipo num casulo, entendeu? As mães geralmente falavam assim, ruim sem ele, não, bom com ele, pior sem ele, entendeu? Agora a sociedade já vê de uma outra forma. Se não está bem com ele ou sem ele, a gente quer estar bem, entendeu? Então a gente mesmo acaba se apoiando nessa situação. Aí a sociedade agora, como vê a vida de artista, né? Casa separa, tá bom, entendeu? Normalizou. Uma coisa mais que ficava tipo uma aberração, né? Como ela mesma falou, era largada. Tá vendo aquela mulher? Foi largada. Era assim antigamente, né? Porque o homem geralmente, assim, desde que o mundo, acho que é mundo, para o homem não respinga muita coisa. Respinga mais em nós, mulheres. Tá bom? Obrigada, viu? De nada. Então, né, eu tinha uma amiga, né, que ela cheia de amigas e tudo, fazia festa e tudo. E ela tinha criança pequena quando se separou, né? E as amigas, que nem ela falou, né, na hora que se separou, ela já não era mais amiga de ninguém. Tipo assim, que eu percebi que ela era bonita e elas tinham medo do marido dela chegar, né? E, sei lá, e eu presenciei e fiquei. Dei maior força a ela, que as crianças eram pequenas, e as amigas sumiram tudo. Tipo assim, aí teve umas que falaram, porque fulano assim, ciúme do marido. Porque se ela ficasse muito, ela tinha medo de perder o marido com ela. Dela a amiga tomar o marido, entendeu? Mais ou menos assim. Então, entra naquela questão da falta de suporte, né? Da sociedade mesmo, né? Tá vendo? Por uma coisa realmente... É uma reflexão minha, mas eu acho assim, na década de 60, qual era a visão que se tinha de casamento? Que seriam felizes para o resto da vida, né? É o que Deus uniu, ninguém pode separar. E também tinha aquela questão, se separava, era desquite. Só depois que veio o divórcio, aí foi reconhecido, foi valorizado, uma série de coisas. E aí eu acho que a partir desse momento, tiveram mais coragem para se separar. Tá? Porque senão era marginalizado numa sociedade, né? Eu acho que é mais nesse sentido mesmo, né? Quando nós mulheres começamos a ter mais espaço na sociedade, ainda mais quando começamos a ter uma independência financeira, e isso nos encorajou a ir para esse caminho do divórcio e ter uma outra visão do casamento. Hoje os jovens, o que pensam de um casamento? Se não der certo amanhã eu me separo. E naquela época, né, década de 60, era viver eternamente feliz. Para sempre, né? Obrigada. Pronto, a gente vai na ordem das fileiras, pode ser? Não, a senhora foi a primeira, na ordem das fileiras. Fica à vontade. Não, depois do derrame, e eu falei para... Espera um pouquinho. Claro. Minha vida da morte é esse aqui, ó. Aqui. Bandeirantes, a gente que foi aqui. Não, igual eu falei para as pessoas, século de Pirituba é a Sheila, né? Então eu vou falar com ela, porque isso que muito importante está aqui. Muita foto que foi aqui depois do derrame, depois. Então eu estou falando para as pessoas.
as pessoas falando, hoje que vai fazer aqui à tarde. Então, muito importante, vai doar nada para fazer foto para a gente fazer isso aqui. As pessoas que vai fazer já tem pronto para fazer, já doar para as pessoas, entendeu? Perfeito. É isso. Muito obrigada. No final a gente conversa melhor disso, então. Sim. Obrigada. Obrigada pelo aviso. Então, um problema que eu acho muito sério, seríssimo, é o feminicídio. Que o homem continua muito possessivo ainda. Então, é gravíssimo isso. A mulher, muitas não têm nem chance, né? Nem chance de se separar. Não consegue nem chegar nessa parte, né? Infelizmente. Obrigada, viu? É realmente um ponto muito importante que a senhora lembrou. Não sei se eu achei que de vocês. Não é bem sobre esse tópico, mas eu estou pensando nessa pessoa para ver se tem uma brecha para eu falar dela. Então, talvez eu esteja até me adiantando. Aqui na Faculdade de Medicina havia um médico chamado Dr. Flávio Gicovati, psiquiatra. Eu li vários livros dele. E um dos livros ele falava com muita propriedade e conhecimento sobre a dependência dos casais. Então ele cita vários tipos de casais, não sei se vocês já leram isso, deve estar no Google, na mídia aí. Dr. Flávio Gicovati, aqui, infelizmente ele faleceu, acho que já não sei quantos anos ele faleceu, tinha bastante cabelo branco, né? A consulta dele era caríssima, estava totalmente fora do meu alcance, mas eu acompanhava sempre. Então ele lista os casais que vivem junto muitos anos, os tipos dos casais. Então, assim, que eles formam uma codependência até neurótica. Então, é o dominador com o dominado, e aí vai. Né? É muito interessante, se tiver por aí, recomendo para saber assim, como é que as pessoas entram numa vida de dois, né? E a hora que às vezes por falecimento, o outro fica sozinho, então é complicado mesmo. Tudo isso que eles falaram aí é fato, né? Ele reconstitui toda a rede de amigos, porque existe uma rejeição, e é muito interessante. Dr. Flávio Gicovati, ele já faleceu de câncer, infelizmente, mas ele me esclareceu, e na época os alunos aqui, muito sobre os casais que vivem neuroticamente adaptados. Tem uma coexistência, né? Muito obrigada. Eu vou pensar, Flávio Gicovati. Gente, eu tô com o sobrenome, Gicovati. Obrigada, vamos pesquisar depois sobre para ler. Muito interessante, obrigada. Meninos, alguém quer falar mais alguma coisa ou tem alguma pergunta? Gostou, né? Tem um trecho do documentário que a gente coloca aqui no documentário. Você quer que eu coloque? Você coloca pra gente? Gente, ó, o Benny vai colocar um pedaço de um documentário aqui pra gente. Só um minutinho. Ontem alguém me falou. Faz o merchan aí do documentário. Foi filmado. Senhoras e senhores. Eles estão. Esse é um documentário que foi feito baseado numa parceria com a Universidade de Newcastle no Reino Unido, na Inglaterra. E daí eles tinham uma verba e daí eles resolveram, além de fazer um encontro relacionado a pesquisas, né, uma parceria de pesquisas, né, entre aqui a USP e a Newcastle, principalmente relacionado com a geriatria, eles resolveram também fazer um vídeo
E daí muitos de vocês já devem ter recebido até esse vídeo e assistido. Quem já assistiu esse vídeo? Um documentário? Não? Então nós vamos enviar para vocês têm o WhatsApp de vocês, né? Na aula que foi apresentada, acredito que foi sobre... Agora, qual que era o tema da aula, Enio? Aquela que apresentaram um trecho do documentário? Da senhora do Centro-Dia, que ela morava numa vila. Isso, acho que foi, sem ser na semana passada, na outra semana. Foi sobre abandono afetivo a aula, o tema. E aí tinha um trecho do documentário que era de uma senhora que morava numa vila operária e todo mundo da cidade foi embora, ela acabou ficando sozinha. Faz parte desse documentário também, o envelhecer de cada um. Eu não consegui acessar esse vídeo. Tem no YouTube, depois a gente mostra pra vocês o link. Se colocar aquele nome lá, o envelhecer de cada um vai aparecer. É o primeiro link que eu coloquei aqui agora há pouco e é aberto, é gratuito, então quem quiser assistir tem mais ou menos meia horinha. Qualquer coisa a gente pode pedir para a Gislaine repassar para vocês também. E é um grande orgulho para a gente apresentar esse documentário, né, porque ele é fruto do trabalho aqui dos assistentes do serviço também. E ele frisa bastante as diferentes formas de envelhecer e como que os fatores sociais podem influenciar nesse sentido. Então, apresentando aqui um dos trechos que tem interseção com o tema de hoje, que é dessa senhora, que ela vai contar a história dela. Eu vou deixar aqui para ela falar. Desculpa, vou só voltar o áudio aqui que eu esqueci. Aproveitar que a gente está com um tempinho, dá para fazer esse merchandising aí, esse marketing do nosso vídeo. Eu sou do interior de São Paulo, de Jundiaí. Conheci meu marido, me casei por 32 anos. Até que eu me vi totalmente traída. Eu descobri não uma traição, uma série de. Eu estava com quase 60 anos, dependente financeiramente dele, sem trabalhar, e de repente eu me vi sem chão. Será que com 60 anos eu vou acabar minha vida? E eu fui para um site de relacionamentos, de namoro. Conforme eu fui conhecendo pessoas pela internet, eu fui me permitindo ter encontros e ter experiências que eu nunca tinha tido. E transar. E descobrir o meu corpo e o meu potencial e o meu desejo e o meu prazer. E aí virou o livro 32. Um homem para cada ano que passei com você. Eu me dei 32 experiências. Culturalmente, nós, mulheres brasileiras, principalmente a minha geração, eu sou de 55, nós somos educadas a não mostrar o corpo, a não ter prazer, a não mostrar nada para ninguém. Fecha a perna, menina, você vai com essa saia curta, olha o decote. E conforme você vai envelhecendo, você vai tendo o seu corpo com mais donos. A sociedade manda. Não pode a roupa justa, não pode a roupa curta. Biquíni com 60 anos. Porque nós estamos velhas, nós somos descartáveis. Não importa a idade, enquanto você está respirando, você tem chance. Chance de vida, chance de ser feliz. É isso. Eu trabalhei por 30 anos na Prefeitura Municipal de São Paulo. Eu fiz parte de um grupo de estudo grande
trechinho aí para fomentar outras discussões também. Fala um pouco sobre também o papel da mulher, né? Como que é, né, na realidade, a nossa sociedade, como ela vem mudando aí também ao longo dos tempos nesse sentido. Alguém tem algum comentário, alguma coisa? Então, para quem quiser acessar o documentário como um todo, ele vai falar de outras histórias também. Essa foi uma história que a gente trouxe mais porque ela dialoga realmente com o que a gente estava discutindo hoje. Mas o Envelhecer de Cada Um traz aí outras histórias muito interessantes também sobre as diversas formas de envelhecimento. Algumas mais tradicionais, outras menos. E trazendo aí inspirações e reflexões sobre a condição do envelhecer. A Bia, ela procurou vários vídeos também para homens que se separaram, mas ela não encontrou, né, vídeos na internet para homens né, Nelson? Você ficou esperando, né, até o final. Vai aparecer algum homem que se separou e teve sucesso após a separação. Deve ter, gente. Deve ter. Eu tenho no consultório alguns casos de homens que se separaram e casaram com outro homem, né? Então deixou uma família, uma esposa com 2 ou 3 filhos, e daí resolveu, porque a sociedade agora está mais aberta, e daí antes ele não podia mostrar para ninguém que ele era gay, né, e nem que ele poderia casar com outro homem, e agora ele se sentiu mais à vontade. Eu acho que as separações estão acontecendo mais agora porque a sociedade como um todo está se permitindo, né? A gente teve primeiro um boom, né, de separações, e está tendo ainda, né, entre pessoas mais jovens, né, entendendo que não é para sempre, né? É lógico que a gente entra em choque. Por exemplo, aqui no Brasil tem a Igreja Católica, em que quando tem um casamento, né, no catolicismo, ele deveria ser para sempre, mas até várias paróquias, vários padres estão entendendo que não é bem assim, e inclusive estão abrindo exceções e fazendo o casamento novamente, o segundo casamento de algumas pessoas. Não são em todas as paróquias, mas isso está acontecendo. Ou seja, a sociedade está se moldando. E eu acho que é isso, as pessoas estão aqui para serem felizes, né? Se não está feliz no emprego, tem que arranjar outro emprego, né? Mas se não está feliz no casamento, né? Ou tem que tentar consertar, que é possível, ou partir para um outro casamento. Isso todo mundo tem, né, a possibilidade de ser feliz aqui. Não deixar para um outro plano, né? Acho que o outro plano nós vamos ser felizes também, né? Mas eu acho que a gente está passando por aqui, a nossa missão é ser feliz aqui. Mas a Igreja Católica, então a Igreja Católica casa no segundo casamento quando tem anulação. Tem que aquele casamento não foi válido, aí a pessoa faz a anulação, que não reconheceu. Aí faz o segundo casamento, que o casamento na Igreja Católica é um só, né? Mas se invalidar, aí casa, mas se não... Então está tendo várias anulações. Está tendo, porque... Mas é assim. Meninos, alguém quer fazer mais alguma pergunta, algum comentário? Bom, obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês, gostei muito.